Boa tarde, meus amigos, amantes da matemática. Vamos falar sobre mudança de base. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é o seguinte, que o nosso sistema ele é decimal porque a base é 10, é um sistema de base 10. Se eu tenho um sistema, por exemplo, eu quero passar para outro sistema, eu posso ter um sistema de base 5, né? Outros sistemas, né? Por exemplo, eu quero passar 43 para a base 5. Então eu tenho que pensar o seguinte: eu vou mudar de base. O sistema decimal, a base é 10, quer dizer, 10 unidades forma uma dezena, 10 dezenas formam uma centena e assim vai. Eu estou na base 5, então é como se eu fizesse aqui uma, duas, três, quatro, 5 unidades, eu tenho uma dezena. Então eu vou distribuir isso aqui, ó. Então eu vou lá, ó, são 43, então eu já fiz 5, 10, duas dezenas, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 41, 42, 43. Cheguei lá. Por que eu estou fazendo grupinho de 5? Porque eu quero passar para a base 5. Aí, como eu estou na base 5, é como se cada grupinho de 5 fosse uma dezena. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, que como eu estou na base 5, eu vou ter o seguinte, 5 unidades vai me formar uma dezena. 5 dezenas é uma centena. Então, quer dizer, então eu tenho uma dezena, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, professor, mas dezena de 5? Sim, porque eu estou na base 5. O nosso sistema é decimal. Por quê? Porque uma dezena contém, por exemplo, 10 unidades. Como eu estou na base 5, é como se eu reduzisse isso. Então, quer dizer, 5 unidades formam uma dezena. Então, quer dizer que cada uma dessas aqui é uma dezena. Se eu juntar 5 unidades, eu formo uma dezena. Se eu juntar 5 dezenas, então uma dezena, duas, três, quatro, 5, eu vou ter uma centena. Então, aqui eu tenho uma centena. Então, como é que ficaria meu número, então? 43 na base 5 seria unidade, dezena e centena. Então, eu teria uma centena, me sobraria 3 dezenas e 3 unidades. E isso na base 5. Eu quero passar agora o número 47 para a base 6. Então, eu vou lembrar, ora, eu quero passar isso para a base 6. Então, eu vou lá, vou fazer grupinho de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12, 18, 24, 30, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Então, vamos lá? Eu estou na base 6. Então, 6 unidades formam uma dezena. Então, cada grupinho de 6 aqui eu tenho uma dezena. 6 dezenas, eu vou ter uma centena. Então, eu tenho uma dezena, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu vou contar. Se eu juntar 6 unidades, eu formo uma dezena. Se eu juntar 6 dezenas, eu tenho uma centena. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho uma centena. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Eu tenho uma centena, uma dezena e quantas unidades? Uma, duas, três, quatro, cinco e 5 unidades. Isso aqui na base 6, eu tenho que indicar isso. Outro exemplo, eu quero passar 24 para a base 3. Então, eu vou lá, eu quero para a base 3. Então, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É como se eu tivesse 8 dezenas. Só que é de 3, porque eu estou passando na base 3. Então, aqui
3 unidades formam uma dezena. 3 dezenas formam uma centena. 3 centenas formam uma unidade milhar. Então, eu vou lá. Eu tenho 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho uma centena. Eu conto mais 1, 2, 3. Opa, tem mais outra centena. Se eu tivesse mais outra centena, eu ia ter uma unidade milhar, mas eu parei por aqui. Então, aqui, ó, como eu estou na base 3, eu vou ter eu vou ter 2 centenas, eu vou ter 2 dezenas, e como não sobrou unidade, então eu ter 0 unidade. Então, isso aqui na base 3. E por último aqui, para a gente encerrar, eu quero pegar o meu número 65 e passar para a base 8. Então, eu vou lá. Eu quero agora a base 8. Então, eu vou fazer grupinho de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu tenho uma dezena. Se eu tiver na base 8. Então, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, com mais 8, 64, com mais 65. Cheguei lá. Então, eu vou lá. Eu estou passando para a base 8. Então, 8 unidades é uma dezena. Então, cada uma desses grupinhos de 8 aqui vai me dar uma dezena. Se eu tiver 8 dezenas, eu tenho uma centena. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, então, com unidade, dezena, centena. Então, quer dizer, esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dezenas vai me dar uma centena. Então, uma centena. Não me sobrou nenhuma dezena e me sobrou uma unidade. Isso aqui na base 8. Então, muito obrigado. Espero que eu tenha esclarecido todos vocês sobre essa questão de mudança de base e até a próxima.